Sabe aquelas histórias que a gente adora, aquelas que a gente maratona? Será que elas são só entretenimento mesmo? Pois é, um artigo acadêmico recente levantou uma lebre, sugerindo que algumas das animações e quadrinhos mais populares no momento talvez tenham uma agenda um pouco mais complexa. Vamos mergulhar nessa teoria da engenharia do caos metafísico. Para começar, aqui está uma pergunta que vem direto de uma série de enorme sucesso. Hazbin Hotel. Demônios podem ser curados com terapia? Só essa premissa, por si só, já bate de frente com ideias milenares sobre pecado, punição e aquela noção de que o bem e o mal são coisas imutáveis. E a coisa vai além. Em obras como Hellblazer, por exemplo, a alma humana é tratada quase como um item no mercado financeiro. Deixa de ser algo sagrado e vira literalmente uma cláusula de contrato, uma moeda de troca que pode ser negociada ou perdida numa brecha da lei. Mas talvez a inversão mais radical, a mais chocante de todas, seja esta aqui. E se o céu, aquele símbolo máximo do bem e da ordem, for na verdade o grande vilão? Uma força autoritária, militarizada, até mesmo cruel. É uma ideia que vira de ponta cabeça séculos de tradição. Então, um artigo recente argumenta que essas ideias não são mera coincidência. O autor do estudo enxerga isso como parte de uma estratégia bem deliberada que ele batizou de um nome bem forte: engenharia do caos metafísico. Um suposto plano para reprogramar nossa percepção da realidade. Vamos entender como isso funcionaria, segundo ele. O primeiro ponto central do argumento é este: a própria ideia de justiça está em julgamento. O artigo afirma que essas obras estão, aos poucos, desmontando o conceito tradicional de justiça para construir algo totalmente diferente no lugar. Olha só este contraste. De um lado, temos a visão clássica, como a de Dante na Divina Comédia. A justiça divina, absoluta, e a punição é uma consequência matemática do pecado. Agora, do outro lado, a visão que o artigo aponta na cultura pop, a justiça vira algo humano, falho, muitas vezes opressor. A punição se torna negociável ou, simplesmente, a culpa é do sistema. E os exemplos são bem específicos. Em Hazbin Hotel, a justiça divina é retratada como opressão sistêmica, com o céu promovendo extermínios. Já em Hellblazer, tudo vira uma batalha burocrática, jurídica, onde a salvação depende de advogados espertos. E na animação de Dante, a justiça se resume à lei do mais forte. Simples assim. E essa imagem aqui resume bem a ideia. À esquerda, a ordem divina, onde até o inferno tem sua lógica e organização. À direita, a visão moderna que o artigo aponta. Um céu corrupto, vazio, indiferente. A mensagem subliminar, segundo o autor, seria clara. A ordem cósmica tradicional é, na verdade, injusta. Vamos ao segundo pilar do argumento: o fim das consequências definitivas. A tese aqui é que essas histórias estão, pouco a pouco, apagando a ideia de responsabilidade permanente pelas nossas escolhas. Para entender o próximo ponto, a gente precisa conhecer um conceito-chave que o artigo traz: o status termini. É uma ideia teológica clássica que diz o seguinte: no momento da morte, o estado moral da alma é selado. Fim de jogo. Não tem segunda chance, não tem botão de reset. E é justamente essa ideia de finalidade que o artigo alega estar sendo atacada. Em Hazbin Hotel, o inferno vira uma clínica de reabilitação. Em Hellblazer, almas condenadas podem ser resgatadas, como se fossem reféns. Na animação de Dante, os pecados são removidos por uma força externa, sem precisar de arrependimento. O autor chama isso de teologia da impunidade, onde sempre existe uma saída. E qual seria o resultado disso tudo? De acordo com o autor, ao remover as consequências finais, essas histórias ajudariam a formar o que ele chama de cidadão-criança. Um adulto que nunca amadurece de verdade, que é incapaz de aceitar a responsabilidade final por suas ações e que vive esperando que algo ou alguém o salve no último segundo. Agora o terceiro ponto: a inversão de papéis. Aqui, o argumento é de que o bem é transformado em vilão e o mal se torna um herói incompreendido da história. A tese aqui é que se utiliza uma estratégia de subversão bem conhecida. Os oprimidos, que nesse caso são os demônios, são retratados como vítimas, figuras com as quais a gente simpatiza. E, por outro lado, o opressor, o céu, é pintado como uma força tirânica e injusta. O objetivo, segundo o artigo, seria minar a autoridade moral da ordem tradicional. E esse contraste visual aqui fala por si só. De um lado, um demônio vulnerável, quase infantil, pedindo ajuda. Do outro, anjos sem rosto, impessoais, que mais parecem soldados de um regime totalitário.
A nossa empatia é toda direcionada para o pecador e a nossa desconfiança para os guardiões da ordem. O efeito psicológico que isso busca, de acordo com o estudo, é bem direto. Rebelião passa a ser sinônimo de liberdade e heroísmo. E a ordem vira sinônimo de opressão. É uma reconfiguração completa de valores. E agora, a gente chega no quarto e último ponto. E olha, talvez seja o mais perturbador de todos. A transformação da alma humana em um produto, uma mercadoria. A análise aqui argumenta que a alma, que tradicionalmente é vista como a essência sagrada e imortal do ser humano, é rebaixada a uma simples mercadoria. Em Hellblazer, ela vira um ativo financeiro. Na animação de Dante, vira combustível para magia. E em Hazbin Hotel, ela pode ser simplesmente destruída para sempre, perdendo até a imortalidade. E aqui que o autor amarra sua tese com uma conclusão que, francamente, é bem pesada. Ele escreve: se o ser humano não é sagrado, ele é apenas biomassa disponível para uso e descarte. A lógica é que, se a cultura nos ensina a ver a alma como algo banal, fica muito mais fácil tratar as pessoas como objetos descartáveis na vida real. Em suma, a tese final do artigo é que estas não são histórias tão inofensivas assim. Elas funcionariam como ferramentas de engenharia social, projetadas para corroer lentamente a nossa imaginação moral, trocando noções de justiça, responsabilidade e do sagrado por um universo onde tudo, até a alma, tem um preço. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? As histórias que a gente ama são só diversão ou seriam também projetos de engenharia cultural, moldando sutilmente o jeito que a gente vê o mundo e talvez preparando o terreno para uma nova realidade? A teoria deste artigo, no mínimo, sugere que vale a pena prestar mais atenção.